agora vamos falar sobre burgueses e proletários durante as chamadas revoluções industriais, né? Uma das consequências do grande desenvolvimento industrial e tecnológico gerados pela primeira e pela segunda revolução industrial é a existência de duas classes sociais, né, que vão ser características desse processo, dessas novas formas de produção e de organização do trabalho que serão advindas, ou seja, surgidas da revolução industrial. O primeiro são os burgueses, né? Quem eram os burgueses? Os burgueses eram aqueles que detinham os meios de produção, que atuavam na gestão das fábricas, ou seja, eram os patrões, e eles também eram os detentores do capital, né? Ou seja, aqueles que tinham dinheiro para poder investir nessas fábricas e organizar toda essa nova forma de organização econômica. Eram, na realidade, os grandes empresários, os grandes investidores que vão ser beneficiados com todo esse processo de desenvolvimento técnico-científico e econômico. Do outro lado, nós tínhamos também uma grande massa de proletários ou operários, né, o chamado proletariado. Eram a boa parte da população humilde que se sujeitava a esse trabalho fabril em troca de salários. Então, esses eram donos do chamado capital. Desculpe, eram donos do chamado trabalho. E aqui nós temos uma grande distinção a fazer, né? Os burgueses, donos do capital, os operários, donos do trabalho. E capital e trabalho são a base da formação do desenvolvimento industrial capitalista. É preciso que se haja capital para poder se investir e montar toda uma estrutura produtiva, e é preciso que haja trabalho para poder que essa estrutura produtiva seja executada, né, e uma grande produção seja realizada. Agora vamos falar sobre cada uma dessas classes sociais, como elas viviam, né, e como elas passam a se organizar a partir das mudanças advindas da primeira e da segunda revolução industrial. Primeiro vamos os burgueses, né, vamos à parte rica da história, né. Então, muitas famílias da burguesia foram morar principalmente em casas amplas, cercadas de bosques, de jardins, e principalmente longe dos grandes centros urbanos, né? E aí vai surgir uma grande burguesia em boa parte das cidades industriais europeias, né? Eram pessoas que tinham acesso a serviços de esgoto, água encanada, eletricidade, utensílios elétricos em casa, e eles também eram os principais consumidores dos novos produtos industrializados, principalmente os produtos de luxo, né? Como os utensílios domésticos, automóveis, máquinas fotográficas e etc. Eram pessoas que tinham uma grande característica que os diferenciava. Como eles não precisavam vender o seu trabalho e estar 100% do seu tempo ocupado com a produção, né? Eram pessoas que tinham tempo bastante para o lazer, para as práticas esportivas, teatro, ópera, passeios de campo, baile, saraus literários. Saraus eram reuniões onde as pessoas tocavam piano, discutiam literatura, filosofia, né? Então, a vida dos burgueses, a partir do século XIX, é uma vida de pessoas privilegiadas socialmente, pessoas que viviam esse lucro, essa situação de poderio social, dada a exploração que se submetia boa parte da população proletária. Já a situação dos proletários não era das melhores, né, em sua maioria. Primeiramente, que as condições vividas por esses operários eram péssimas, né? Os salários eram muito baixos, não havia regulamentação, não havia salário mínimo, né? Se pagava aquilo que se julgava adequado para o trabalho, né? As jornadas eram muito longas. Boa parte das fábricas na Inglaterra consideravam a jornada de 16 horas a 18 horas. Um operário entrava às 7 horas da manhã e saía 9, 10 horas da noite. Imagine só como era a vida deles, com um intervalo de 1 hora para poder almoçar e descansar um pouco, né? Então, essas jornadas longas eram realizadas em lugares muito insalubres, lugares sem respiração adequada, né? Condições higiênicas adequadas. Por exemplo, as grandes fábricas, elas não tinham janelas, né? Boa parte delas não tinham janelas para poder ventilar melhor.
havia também a presença muito forte do trabalho infantil e do trabalho feminino, né? É importante dizer para vocês o seguinte: como os operários ganhavam muito pouco, para poder sobreviver minimamente e ter condições de se alimentar, esses operários eles pegavam e traziam suas esposas para trabalhar e seus filhos. Só que mulheres e crianças eram considerados mais fracos, mais frágeis e recebiam um salário muito menor do que os homens. E também era necessário, né, já que boa parte das crianças não tinham acesso à escola, e se o pai e a mãe fossem trabalhar, eles não podiam ficar em casa, não teriam como sobreviver, né? Então era necessário levar a esposa, levar o filho para o ambiente de trabalho, para você poder ter um controle sobre eles, né? Não havia nenhuma assistência ao trabalhador. O trabalhador que adoecia tinha seu dia descontado, né? Uma situação bastante desumana, exceto um ou outro patrão que, por razões humanitárias, sentia que era necessário pagar aquele funcionário pelo fato de ele estar doente, né? Também não existiam leis trabalhistas, uma proteção trabalhista. Isso aí só vai começar a surgir de forma mais intensa no final do século XIX e começo do século XX, né? Vai haver todo um processo de organização, de luta, onde os sindicatos eram importantes e as associações também, né? Para que trabalhadores tenham um mínimo de condições de direitos também adequados. Por exemplo, era muito comum os funcionários trabalharem todo final de semana, inclusive, né? Sem pagamento de hora extra, como havia há algum tempo atrás no Brasil, né? Aqui vocês estão vendo uma imagem muito interessante dos bairros de Londres, dos bairros operários, né? Esses operários eles não tinham como sobreviver direito, aí eles, perto das fábricas, se criavam bairros sem qualquer estrutura necessária para convivência humana, né, onde eles pagavam aluguel, inclusive os próprios donos das fábricas construíam casas e cobravam aluguéis dessas pessoas, né? Os bairros operários geralmente ficavam perto das indústrias, como eu acabei de dizer, não havia rede de esgoto, nem abastecimento de água, né? A poluição era muito forte, e essa poluição vinha da fábrica e também era produzida por esses próprios operários, né? O que gerava sérios problemas de saúde dos moradores desse bairro. Aqui vocês estão vendo aí, crianças na rua, prostituição, alcoolismo, né? Que era muito forte, né? Havia uma crítica moral muito grande, né? Dizendo, inclusive, né, que esses bairros operários eram locais de práticas nefandas, absurdas, né, criminosas. Era muito perigoso, inclusive, passar por esses bairros, né, já que a miséria era tão disseminada que os roubos eram muito fortes, né, eram muito comuns e constantes. Então, vamos agora fazer um resumo geral da chamada Revolução Industrial. E eu aqui vou trazer algumas consequências positivas e negativas e fazer alguns paralelos comparativos entre os dois processos. Primeiro, essas duas revoluções industriais, ela vai ter como positivo, primeiro aspecto positivo, vamos começar pelo positivo, depois a gente vê o negativo. Positivamente, podemos apontar o seguinte, que vai se aumentar a produção de mercadorias com menos tempo. Isso aí é uma revolução, né? Já que uma pessoa, por exemplo, encomendava uma camisa, uma roupa, passava um mês, 2 para poder receber. Agora não, agora é em questões de minutos ou horas você tem produzido a camisa. Então, esse é um primeiro aspecto muito positivo, né, que vai se acelerar o tempo de produção de mercadorias, graças à utilização das máquinas. Segundo ponto, avanço no sistema de transportes, né? Olha, gente, todo esse processo de revolução industrial vai desenvolver o transporte ferroviário, marítimo, e depois, já no século XX, o rodoviário, né? Primeiro com a utilização de vapor, depois com a utilização de carvão, depois com a utilização de combustíveis fósseis. Então, hoje a gente fala, né, que é muito mais rápido, né, se locomover de um local para outro, o que não era comum antes do século XIX, dado a esse desenvolvimento do sistema de transportes, né? Terceiro ponto, o desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bem de consumo. E a produção dessas máquinas e tecnologias vai fazer com que
no geral, os produtos sejam barateados e novos bens sejam produzidos. Lembrando que a evolução tecnológica ela é um processo constante e ele é um processo acumulativo, onde primeiro se descobre o carvão, depois se descobre o vapor, depois se descobre a eletricidade, depois com a eletricidade se desenvolvem novos aparelhos, utensílios, né? E se desenvolve novas técnicas de produzir outras necessidades. Isso faz com que a vida humana seja também integrada à tecnologia de forma plena, né? E, por fim, o surgimento de sindicatos de trabalhadores que vão lutar pelos interesses da classe trabalhadora, né? Vai surgir aí a ideia de que os trabalhadores precisam se unir para lutar por seus direitos, né? Então, isso aí é uma grande inovação, isso vai trazer boa parte dos trabalhadores para a política. Sob o ponto de vista negativo, muitas são as consequências da Revolução Industrial. Eu vou destacar aqui as principais, né? Primeiramente, aumentou o êxodo rural, né? Que é a migração das pessoas do campo para as cidades, motivado pela criação de emprego nas indústrias. Você tem, a partir de 1850, uma mudança na estrutura demográfica de quase todos os países do mundo, né? Onde boa parte da população vivia na zona rural, elas vão passar a morar nas grandes cidades, né? Qual é o problema disso? Principalmente a concentração urbana, que vai trazer vários problemas sociais, políticos e econômicos, e o esvaziamento das zonas rurais, né? Que vão se tornar áreas pouco atrativas, e isso vai ser um problema muito grave. Em cada lugar vai ter seu tempo, né? Aqui no Brasil, essa mudança do rural para o urbano era muito forte a partir da década de 50, né? Mas, por exemplo, na Inglaterra, esse processo começa lá no século XVIII, na França, no século XIX, na Alemanha, no século XIX, né? Nos Estados Unidos, no final do século XIX, começo do século XX. Outro aspecto também muito negativo, e agora sob o ponto de vista do meio ambiente, é o aumento da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas, mas não só o carvão mineral. Por exemplo, a construção de hidrelétricos também causa impactos ambientais muito fortes para poder se gerar energia. A poluição, né, industrial, ela é muito grave, né? Ela pode inviabilizar, inclusive, nascentes de rios, né, e etc. E hoje é um grande problema, né, a se resolver o que fazer com os dejetos industriais. Como eliminar esses dejetos? Isso vai fazer também com que haja um crescimento desorganizado das cidades, né? Gerando um problema que é muito grave, inclusive na sociedade, que é o problema das submoradias. São aqueles lugares que não têm condições mínimas para poder as pessoas morarem, né? E aí vão surgir o seguinte: nos centros urbanos, onde a elite mora, ruas asfaltadas, organizadas, com toda uma série de serviços necessários, e nos arrebaldes da cidade, no interior das cidades, né, nós vamos encontrar áreas muito desorganizadas, com ruas tortuosas, né, sem as mínimas condições adequadas. Esse processo é acelerado pelas revoluções industriais. Aumento de doenças também é muito forte, né? E acidente de trabalho em função das péssimas condições de vida dos trabalhadores nas fábricas, né? Então, isso é importante se colocar também, que doenças e acidentes de trabalho, eles acompanham boa parte da vida dos trabalhadores do final do século XIX e começo do século XX. Uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas, isso só vai ser regulamentado, gente, no século XX, graças a muita pressão dos movimentos sindicais, né, para poder tirar crianças da fábrica. E até hoje o trabalho infantil ele ainda é muito empregado em muitas indústrias, em muitos lugares, né, fazendo com que a criança tenha um afastamento, né, da escola, dos espaços de sociabilidade e também das experiências que são necessárias ao próprio desenvolvimento da criança. Inclusive, boa parte dos acidentes de trabalho do século XIX eram com crianças, né? As crianças elas sofriam bastante, muitos morriam dentro das fábricas, né?
eram engolidos por máquinas, inclusive. Outro aspecto, maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias. Isso vai gerar uma grande miséria por parte dos operários e um enriquecimento absurdo por mão dos próprios donos dessas fábricas, né? É um capítulo a mais na história da miséria, da pobreza, da exploração do homem sobre o homem, né? O capitalismo se caracteriza muito por essa exploração do homem sobre o homem, né? E aumento da criminalidade, da violência, principalmente, e também da prostituição, né? Essa prostituição aí é uma prostituição direcionada principalmente para os setores populares, dos mais pobres, que passam a ter que vender o seu próprio corpo para poder sobreviver, né? Fora aqueles que cometem crimes, né? No século XIX e no século XX, nós vamos ter como muito comum o roubo, né? O roubo à propriedade, a bens privados, né? Como uma prática, inclusive como profissão, né? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem do século XIX que mostra, olha só que essa imagem ela mostra um aspecto interessante. Aqui tem um dono de uma fábrica, um gerente, né? Está feliz, está sorrindo, ele é um homem branco, né? E aqui uma mulher trabalhadeira, né? Uma operária que está trabalhando numa fábrica de tecidos, supostamente, uma fábrica têxtil, né? Com tecido em mãos, ela, como é uma mulher forte, está levando aqui um grande peso. E aqui nós temos crianças fazendo alguns serviços mais leves, né? Por exemplo, que tem uma bombina, né? Está colocando fios de lãs, né? Nessas bombinas para os outros operários pegarem esse material e produzirem algodão industrializado, né? Então, aqui é uma imagem muito legal que mostra essas condições sob o ponto de vista do trabalho cotidiano nas fábricas, né? Claro que aqui você está vendo uma imagem que não tem a exposição de crianças ao trabalho perigoso, né? Mas boa parte das fábricas, as crianças eram expostas a trabalhos perigosos. E aqui você tem uma quantidade de uns 50 a 100 crianças, a imagem aqui dos vultos, está vendo? São crianças numa linha de produção, né? Linha enorme de produção, trabalhando em pé. Você pode perceber que não tem nenhum banco aqui para eles sentarem, descansarem as costas, né? Aqui nós temos uma fotografia, essa fotografia é muito boa, né? Que mostra a presença, a grande presença de máquinas e homens operando máquinas, né? Homens modestos, simples, com roupas sujas. Aqui dá para saber de cara que aqui é o dono da fábrica, aqui é o burguês, aqui é o proprietário, né? E aqui são trabalhadores, né? Em pé, né? Operando máquinas, creio que já deve estar cansado boa parte deles, e são muitas máquinas aqui. Supostamente, essa aqui é uma fábrica têxtil também. E aqui já a presença da iluminação elétrica. Você está vendo aqui, ó, essa parte aqui, talvez seja a iluminação elétrica, né? Gerada pelo dínamo, né? Por essas máquinas aqui com roldanas e com correias. Opa, passei demais. Aqui uma foto muito legal de crianças trabalhando na máquina, né? Inclusive, muitas delas perderam o dedo, muitas delas morreram, né? E aqui estão vendo, essa criança está de pé descalça, com roupas maltrapilhas. Deve ter entre 9, 10, 12 anos de idade, né? E outra criança aqui ao lado, né? Perceba que ela está com um pano, né? Enfaixando a cabeça, deve ter se machucado, né? Essa imagem aqui é uma imagem do começo do século XX. E aqui é uma gravura do século XIX, né? Que mostra o contexto da promiscuidade, né, e dos perigos das fábricas. Aqui você tem os donos das fábricas e gerentes conversando, enquanto as mulheres e mães aqui estão trabalhando na tecelagem. Aqui você tem uma máquina de fiar, né, muito grande, e crianças aqui se beijando, namorando ou brigando, não sei, dá para saber, creio eu que seja brigando aqui, né? E outra puxando aqui outro pelo pé embaixo, né? Pode perceber que as crianças aqui, elas parecem cadavéricas, né? Parecem cadáveres, pessoas feias, né? Considerações finais. Para encerrar aqui a nossa aula, da primeira à segunda Revolução Industrial, do século XVIII ao século XIX, nós vemos que esse período foi importantíssimo para consolidar o capitalismo como um grande modo de produção mundial.
né? E até hoje se mantém. Vai se implementar novas formas de organização do trabalho, vai se formar a sociedade capitalista, que é fundada principalmente no trabalho assalariado e na exploração do trabalho, onde a ideia de salário vai ser o grande diferencial, já que na antiguidade a exploração do trabalho se dava através da escravidão, né? Onde um indivíduo, um cidadão, explorava o trabalho escravo de outro ser humano. No período medieval, nós temos os senhores e os servos, né? Onde um vendia, trocava o seu trabalho pela proteção ali do feudo. Agora não. Agora nós vamos criar a ideia do assalariado, onde se estipula um valor e é pago esse valor pelo trabalho de outrem, de outro. Na primeira Revolução Industrial, só fazendo uma síntese, as áreas foram Inglaterra, França, Bélgica e Estados Unidos, né? A utilização do carvão mineral, do ferro fundido, da máquina a vapor, a indústria têxtil, a siderurgia e as péssimas condições de trabalho vão ser a base desse primeiro momento da Revolução Industrial, e aí nós vamos ter um capitalismo industrial liberal ou concorrencial, né? Onde se predomina a lei da oferta e da procura, sem as interferências dos governos. Já na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter um alargamento dessa forma nova de se perceber a industrialização, principalmente para a Alemanha, Itália, Rússia, Japão e outros lugares. Utilização do carvão mineral, petróleo e energia elétrica. Uma maior diversificação industrial. Não era só agora a área têxtil, mas vamos ter a petroquímica, a metalurgia, a área farmacêutica também, que vai se desenvolver bastante. E o eletroeletrônico também começa a surgir de forma muito forte no começo do século XX. Os maquinários vão ser feitos de ferro fundido e de aço, né? Há, de certa forma, uma melhoria das condições de trabalho, principalmente pela atuação do movimento operário, né, que vai conseguir algumas leis, como, por exemplo, o descanso remunerado no final de semana, né, é um exemplo disso. E vai se surgir o capitalismo financeiro, uma tendência de concentração das indústrias em torno do capital financeiro. Indústria e bancos vão começar a ser importantes no processo de produção industrial. E aqui, para encerrar a nossa aula, eu vou mostrar esse maravilhoso novo mundo que está surgindo aí a partir do século XIX. Aqui vocês têm 2 locomotivas, né? 2 trilhos de trem, aqui o maquinista e a população, né? Perceba aqui a queima, né, de supostamente carvão mineral, né? Aqui uma locomotiva moderna, um carro do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, o carro a diesel. Aqui me parece um Ford Bigode, né? Produzido pela fábrica da Ford. E aqui um telefone antigo do século XIX, né? Onde a pessoa tinha que rodar essa manivela aqui para poder falar pelo telefone, né? Então, esses grandes eventos vão mudar profundamente a forma como a humanidade se relaciona com a tecnologia. Muito obrigado pela atenção. Dou por encerrado aqui este assunto. Muito bem. Então, vamos parar por aqui e vamos dar continuidade a um novo assunto que vai surgir nesses canais em breve.